Hoje vamos falar um pouco sobre comitês de ética em pesquisa e plataforma Brasil. Todos os pesquisadores devem ter ciência sobre os princípios que norteiam uma pesquisa científica. Você, aluno, está começando agora, também deve ter esse conhecimento sobre esses princípios. A ética em pesquisa baseia-se em 3 pilares fundamentais que garantem a proteção e dignidade dos participantes. Então, estes princípios orientam todas as investigações envolvendo seres humanos. Vamos começar com o princípio de respeito à pessoa ou autonomia. Esse princípio ele reflete o direito do participante de decidir se ele quer ou não participar da pesquisa, o direito dele abandonar a qualquer momento o estudo e também dá o direito a ele ter uma assistência em caso de dano no decorrer da pesquisa. Outro princípio é o princípio de beneficência. Então, a pesquisa ela deve sempre ter os seus benefícios maiores do que os riscos, nunca o contrário, pessoal. Em relação ao princípio de justiça, a distribuição da pesquisa ela deve ser equitativa, de benefícios e ônus entre os participantes. Então, um exemplo, vou dar para vocês. Eu vou fazer uma pesquisa em relação a um tratamento em um hospital particular. Então, para eu fazer uma pesquisa justa, pessoal, eu não posso pegar só os pacientes que frequentam aquele hospital particular, ou seja, são pessoas que já têm um poder aquisitivo. Então, eu tenho que pegar pessoas que frequentam o hospital e também pessoas com poder aquisitivo menor, tá certo? Então, aí sim eu vou ter uma pesquisa justa, e com equidade. A partir do conhecimento dos princípios éticos que norteiam a pesquisa científica, agora vai fazer mais sentido para vocês a existência dos comitês de ética em pesquisa. Então, o que é um comitê de ética em pesquisa, ou também chamado como CEP? É um órgão colegiado interdisciplinar que analisa e monitora aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, garantindo a proteção dos participantes e a integridade científica dos estudos. Então, nesse contexto, é importante retomar também o conceito de pesquisa envolvendo seres humanos. É uma pesquisa que, de forma individual ou coletivamente, envolve o ser humano, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou parte dele, incluindo o manejo de informações ou materiais. Então, se você vai fazer uma pesquisa que envolvam resultados de análise histopatológica, esse tecido ele saiu de um ser humano. Então, o projeto de pesquisa que envolva esse estudo deve ser avaliado eticamente. Se você vai fazer um estudo com prontuários, que é um estudo que envolve indiretamente o ser humano, também é realizado a avaliação ética desse projeto, que envolve prontuários. Se você vai fazer um estudo diretamente com o ser humano, através de aplicação de formulários validados, questionários, também o projeto deve ser avaliado eticamente. O CEP, ele faz parte do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, que foi implementado pela Lei 14.874 de 2024. Então, esse Sistema Nacional ele faz parte do Ministério da Saúde e ele é composto pela Instância Nacional de Ética em Pesquisa e pelos Comitês de Ética em Pesquisa. Então, essa instância, ela implementa as normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. E aí, o que os comitês de ética vão fazer? Vão verificar se as pesquisas elas estão sendo implementadas de acordo com essas normas e diretrizes. Então, os CEPs, eles são organizados
nas instituições onde a pesquisa é realizada, né? Um exemplo é aqui na nossa UFMA Imperatriz, nós temos um CEP, na UFMA São Luís também nós temos outro CEP. E antigamente, quem implementava essas normas e diretrizes era a CONEP, né? Então, esse processo de passagem do sistema que antigamente era chamado de CEP e CEP-CONEP para o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa em Seres Humanos ainda está em transição, tá, pessoal? Então, a gente ainda ouve falar da CONEP e do sistema CEP-CONEP, mas está em transição para o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Uma peça fundamental, criada ainda aqui no sistema CEP-CONEP, é a Plataforma Brasil, essa página da internet, né, que se apresenta dessa forma, inicialmente com uma série de informações, pessoal. Aqui são vários links que você pode acessar, resoluções, cartas circulares, dúvidas, projetos que foram submetidos, aprovados, ou até entrar em contato com esse sistema. Então, uma série de informações. Aqui em cima, ó, você pode fazer o seu cadastro, tanto o professor iniciante como o pesquisador. E assim vocês vão ter acesso à plataforma. Então, essa plataforma ela pode ser acessada por esse endereço, tá, pessoal? Como eu havia falado para vocês, nós temos aqui na UFMA CECIM o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do CECIM, né? E esse comitê ele tem uma página de internet onde ele tem também muitas informações que podem auxiliar você a fazer a sua submissão ética. Principalmente vão estar aqui nessa abinha de orientação e também de documentos. Então, aqui eu vou ter uma série de informações que vão ajudar na produção do protocolo de pesquisa de vocês, que não é só o projeto de vocês que vocês vão submeter, na verdade é um protocolo de pesquisa. Dentro desse protocolo tem um projeto, tem a anuência da instituição, tem o TCLE, orçamento, uma série de documentos que são listados e apresentados aqui nessas abinhas, tá? Então, essa página ela pode ser acessada do Comitê de Ética por esse endereço, tá, pessoal? Agora nós vamos falar especialmente do TCLE e do TALE, que são documentos essenciais importantes que fazem parte do protocolo de pesquisa, como eu havia falado para vocês. Então, ambos os documentos devem ter informações sobre o projeto de pesquisa, dados do pesquisador, informações sobre o CEP, também sobre os direitos dos participantes, né, respeitando lá o princípio de autonomia. E todos os dois, tanto o TCLE quanto o TALE, eles são previstos nessas duas resoluções. Tá? Então, se vocês quiserem saber mais informações, podem também acessar essas resoluções. Então, o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ele deve ser assinado por um adulto com plena capacidade, né, de consentir. Ele é um documento formal que assegura a autonomia, compreensão dos procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa. Então, aqui está de forma resumida, tá, pessoal? Mas eu já vou passar um link para vocês terem o acesso a um vídeo que explica em detalhes cada um. Tá? Então, aqui o TCLE é para o indivíduo adulto, né? O indivíduo que ele é mentalmente capaz. Já o TALE, pessoal, que é um termo de assentimento livre e esclarecido, ele é utilizado para crianças, adolescentes ou pessoas legalmente incapazes. Né? A linguagem ela deve ser adaptada à compreensão do participante, sempre acompanhando o TCLE do responsável legal. Então, quando o indivíduo ele é menor de idade,
né? Ou então ele é uma pessoa que ela é legalmente incapaz, eu devo aplicar tanto o TCLE quanto o TALE. Só que o TALE vai para o menor, ou então para a pessoa incapaz, e o TCLE ele vai para o responsável desse menor ou da pessoa incapaz, certo? Eu vou mostrar para vocês tanto um exemplo geral do TCLE quanto do TALE, né? Você observa aqui que o TCLE ele é em forma de carta-convite, né? E ele tem textos, né? Só que textos com uma linguagem clara, né? Então, vai de acordo com a população que você vai estudar. Então, geralmente é uma linguagem mais direta, mais que você vai explicar sobre o projeto, riscos e benefícios e os direitos do participante, tá certo? Aqui, pessoal, eu vou apresentar para vocês um exemplo de talho, tá? Esse talho aqui, ele foi desenvolvido para crianças a partir de 7 anos, ou seja, subtende-se que ele já saiba ler, tá certo? Então, observe que eu já botei uma bonequinha, já botei um balãozinho de diálogo, né? Para explicar, mas ainda tá em forma de carta convite, tá? Mas com um texto mais direto. Já para explicar sobre a pesquisa, botei desenhos, né? Então, tem toda uma estrutura que deva ficar mais claro para o participante da pesquisa. Se fosse uma criança que não saiba ler, né? Você só ia botar desenhos, setas, tá? Para poder adaptar esse talhe para esse menor, tá certo? E observe aqui em cima, pessoal, que está escrito assim, olha, via do participante, né? Então, no projeto de vocês e também fazendo parte do protocolo, quando vocês fizerem o TALE, o TCLE, sempre vocês coloquem duas vias, que é uma via do participante e uma via fica com o pesquisador, tá certo? Então, sempre coloca uma cópia, só escreva lá em cima, via do participante, via do pesquisador, tá certo? E tanto o TCLE quanto o TALE, eles têm que ser paginados, tá? Pessoal, só queria deixar bem claro que nos slides anteriores, em relação ao TALE e TCLE, que tem a imagem, só apresentei uma parte de ambos, tá? Ainda tem outros componentes que não foram apresentados, tá certo? Então, esses componentes, vocês podem ter essa informação aqui na página do CEP-CECIM, tá? Naquela abinha orientações, bem lá no final, tem o link que vai dar direto ao vídeo que possui todas as informações dos componentes, tanto do TALE quanto do TCLE. Agora vamos falar um pouco sobre submissão ética de pesquisas com animais. Diferente do nosso sistema CEP-CONEP, que avalia os projetos em relação às pesquisas com seres humanos, que também está em transição para o sistema atual, né? A avaliação dos projetos que envolvem animais, ela é realizada através de uma comissão de ética no uso animal, ou CEUA, né? Organizada nas instituições onde a pesquisa é realizada. Então, nós temos um CEUA na UFMA São Luís, tá certo? Então, o CEUA, ele é uma instituição vinculada ao Conselho Nacional de Controle Experimental de Experimentação Animal, que é o CONSEA. É o CONSEA que faz as normas e regulamentos que devem ser cumpridos pelos pesquisadores, né? E aí quem vai avaliar isso, se está sendo cumprida essas normas e regulamentos, são os comitês de ética no uso animal, tá certo? Como eu havia falado para vocês, né, na UFMA nós temos um SEUA, né, aqui é a página. Então, se você fizer pesquisa envolvendo os animais, você pode submeter o seu projeto no próprio SEUA da UFMA. Para finalizarmos, irei apresentar aqui alguns marcos da evolução do nosso sistema de avaliação ética. Então, em 1996, houve a criação
da Plataforma Brasil. Em 2012, foi desenvolvida a famosa Resolução 466, que estabelece diretrizes e normas regulamentadoras para a pesquisa com seres humanos. Já em 2013, foi criada a norma operacional, pelo Conselho Nacional de Saúde, que estabelece regras para o melhor funcionamento do Comitê de Ética em Pesquisa. Já em 2016, foi implementada a Resolução 510, que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais envolvendo humanos. Já em 2024, que essa é a mais atual, a Lei número 14.874, ela dispõe sobre pesquisa com seres humanos, e também institui uma nova organização do sistema de avaliação ética. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a compreenderem o nosso sistema de avaliação ética. Em caso de dúvida, aqui estão as referências utilizadas para o desenvolvimento dessa aula.